Primeiramente, quando eu recebi o convite, a princípio eu pensei em expor uma pesquisa que eu venho trabalhando por volta de 2 anos, mais ou menos, que é sobre a concepção de nação nesses autores pós-colonialistas. Só que, a princípio, eu imaginei que iria ficar muito abstrato, enfim, porque nessa pesquisa, eu mobilizo um número razoável de autores, enfim, o tempo não iria me permitir expô-los de forma satisfatória. Então, eu preferi me ater a uma outra linha que eu venho trabalhando também nesse mesmo tempo, sobre o Said especificamente, o Eduardo Said, que é um palestino, né, morou durante a sua infância e adolescência no Egito, enfim, depois emigra para os Estados Unidos e lá faz a sua carreira acadêmica, muito incentivado pelo pai, que tinha cidadania norte-americana, enfim, e constrói toda uma teoria que, sem dúvida nenhuma, a meu ver, é a mais relevante desta vertente denominada estudos pós-colonialistas. A princípio, então, acho importante situar o que seriam esses estudos pós-colonialistas, já que a gente está falando de um autor que é reconhecidamente um dos grandes nomes, né, de tal vertente. Bom, de antemão é preciso destacar que não há um acordo de princípio sobre o que são efetivamente esses estudos pós-coloniais. Enfim, há, na verdade, uma disputa. A maior parte dos autores que ou são proclamados dentro dessa vertente ou se autoproclamam como autores dessa vertente, enfim, ainda estão vivos, produzindo, publicando livros. Então, isso está em disputa, efetivamente, o que significa. Em geral, se atribui a 3 grandes autores, o Eduardo Said, Homi Bhabha e a Gayatri Spivak, como os autores centrais dessa vertente. Mas outras interpretações incorporam os chamados estudos subalternos, que é uma corrente historiográfica que nasce na Índia, que, sobretudo, tenta traçar uma história da Índia a partir de conceitos produzidos na Índia e não os conceitos definidos no Ocidente, sobretudo, pela Inglaterra, né? Outros autores ainda incorporam, além dos estudos subalternos, autores de ascendência que nasceram, em geral, em países centrais, mas que têm ascendência de outras regiões do globo. Então, por exemplo, às vezes o Stuart Hall, que é um autor mais conhecido, talvez, também é denominado como autor desta vertente. Ou também há essa tendência de circunscrever esses 3 nomes, o Bhabha, a Spivak e o Said, como autores que nasceram em países periféricos e emigraram e fizeram suas carreiras em países centrais. Enfim, todos os 3 tiveram muito sucesso em suas diferentes empreitadas, né? O Said tem uma grande recepção no campo da literatura, né? Ele é um crítico literário, é importante destacar isso, e é isso que eu vou tentar chamar a atenção, o que a gente pode, talvez, se aproximar da teoria desse autor para incorporá-lo às ciências sociais. A Spivak também, enfim, é reconhecida como a tradutora do Derrida em língua inglesa, então também ganhou um enorme reconhecimento. E o Bhabha, enfim, tem também um relativo reconhecimento nos países anglo-saxões. Isso é importante destacar também. Os estudos pós-coloniais têm uma relevância muito maior na tradição da língua inglesa do que nos outros países. Enfim, então, uma tradição francesa, alemã, é muito menor nas ciências humanas desses países, é muito menor a influência desses autores do que Estados Unidos, Inglaterra, etc. Bom, o que eu vou chamar a atenção, então, sobretudo, hoje? São 2 pontos fundamentais. Primeiro, a questão do novo humanismo. Enfim, como conceito de novo já pressupõe,
Na verdade, quando o Said propõe um novo humanismo, ele está querendo criticar o humanismo que ele denomina tradicional. O que seria o humanismo tradicional? É justamente uma parte das ciências humanas que esboça grandes exemplos, grandes tradições a serem seguidas ou por realidades nacionais circunscritas ou pela própria humanidade, né? Afinal das contas, há uma ideia de homem exemplar que deve ser seguido. Isso se traduz, sobretudo, enfim, eu acho que fica mais próximo da gente perceber no campo da arte, os grandes artistas, e no campo da literatura também, os grandes nomes desse campo, etc. Qual é o problema desse humanismo tradicional, segundo Said? E o que se expressa, sobretudo, na obra mais influente, mais conhecida desse autor, que é o orientalismo. Em geral, essa noção de homem, essas tradições que são incorporadas por esses autores do humanismo tradicional, em geral, na verdade, nada mais expressa do que uma determinada concepção de homem, de conduta, comportamento do Ocidente. Enfim, na verdade, é uma noção de homem muito circunscrita que serve como uma tentativa de imposição dessas mesmas condutas, costumes, etc., a todo o globo, a todas as sociedades. Então, na verdade, quando o Said propõe uma noção de novo humanismo, ele quer justamente estabelecer um novo método comparativo. Sobretudo, um método que estabeleça o que ele chama de fusão de horizontes, que pegue o que há de melhor, de fato, em cada sociedade. Na verdade, também, aqui no novo humanismo, ele faz uma crítica às concepções de identidades fixas, hierarquizadas, que, sobretudo, indicam certas dicotomias que, para ele, representam tentativas de poder. Exemplos dessas dicotomias: progresso versus atraso, desenvolvido versus subdesenvolvido, nós, eles, em termos gerais, Ocidente versus Oriente. Na verdade, quando ele propõe um novo humanismo, ele quer efetivamente comparar realidades distintas e ressaltar processos de hibridismo que caracterizam a realidade social concreta. Bom, o segundo ponto, o primeiro é esse, então, que eu acho relevante, esse novo humanismo. O segundo é perceber, e aí, sem dúvida nenhuma, esse é o mais importante para o campo das ciências sociais, é a relação consistente que, a meu ver, o Said estabelece entre os âmbitos da cultura e da política. O mais importante nessa relação que ele estabelece é perceber como as representações sociais são recebidas e negociadas. Ou seja, as representações, então, não simplesmente se impõem sobre os indivíduos. Elas, na verdade, pressupõem âmbitos de poder, mas também há uma mediação entre essa tentativa de impor uma representação, por exemplo, o que é bom, o que é o progresso, o que é o desenvolvido, perante uma outra realidade. Na verdade, há uma recepção que filtra, depura essas mesmas representações. Por conseguinte, também, um desdobramento dessa relação entre cultura e política singular é o fato de que o Said percebe o campo da cultura não mais como um campo estruturado, fixo, que também estaria acima dos indivíduos. Na verdade, a cultura reflete práticas, valores que são, de certa forma, ele não precisa de antemão isso, mas são, de certa forma, controladas pelos agentes. Então, a cultura, em termos gerais, está em constante movimento. Lógico que essa reflexão de uma cultura não estruturada, em movimento, está na ordem do dia nas ciências sociais. A gente percebe, sobretudo nos campos da antropologia e sociologia, vários autores que trabalham com essas categorias. Então, pensar aqui no campo da antropologia, James Clifford, vamos pensar na sociologia, o Melucci, enfim, tem uma série de autores que
refletem sobre essa relação entre cultura e política. Mas o Said, eu acho que tem uma contribuição, é isso que eu vou tentar mostrar aqui, uma contribuição singular, sobretudo para o campo da ciência política. Qual é o fundamento central, então, dessa relação entre essas duas dimensões? É a importância do conceito de representação. E aí, a representação reflete, sobretudo, uma dimensão discursiva que produz ações e pensamentos. Percebam bem que não é a representação não é uma mera imposição de uma classe, de um grupo, sobre um outro grupo, uma outra classe ou um outro país. Como eu já chamei a atenção, há uma mediação aqui. Por outro lado, o Said está querendo demonstrar também que essas representações não são meros impedimentos de ações, não caracterizam uma repressão sobre o pensamento do outro. Na verdade, aqui ele pressupõe algo muito similar à teoria do Foucault, no sentido de perceber que os discursos, ou o que ele chama de representação, cria subjetividade, cria indivíduos. Na verdade, então, ao contrário de se pressupor uma repressão, se pressupõe sempre uma criação. E na medida em que pressupõe essa criação, ela é instável. Nem sempre ela consegue, essas representações conseguem se impor perante outros grupos, outras classes, outros países. Bom, dados esses dois pontos fundamentais, eu vou rapidamente apresentar outros dados da teoria do Said, tendo em conta esses dois pontos, da seguinte maneira. Primeiro, eu vou apresentar, de forma a situar o Said melhor, algumas relações que a teoria dele tem com autores centrais mais próximos às ciências sociais. Em segundo lugar, eu vou esboçar rapidamente a reflexão do Said sobre a potencialidade e também os problemas da resistência frente às representações e, finalmente, também esboçar rapidamente algumas virtudes da teoria do Said e também alguns possíveis problemas desse autor. Bom, chamando a atenção para o fato dessas referências na obra do Said, é importante notar de antemão que eu vou fazer algo que os próprios autores pós-colonialistas não gostam, né? No momento em que eles tentam construir uma teoria a partir de conceitos outros que não os conceitos dos países centrais, das universidades centrais, enfim, eu estou fazendo o oposto. Eu vou chamar a atenção para como, na obra do Said, algumas referências teóricas são centrais. Aliás, para o próprio Said, enfim, ele em vários momentos cita esses autores ao longo de suas obras, sobretudo nas duas grandes obras que são o Orientalismo e Cultura e Imperialismo, né? Qual é a primeira referência que transparece na obra do Said, para a gente situar melhor a teoria dele dentro desse nosso campo e também para entender melhor as suas ideias? Primeiro, o autor fundamental, mais citado, sem dúvida nenhuma, é o Raymond Williams, um autor central dentro do campo dos estudos da literatura, mas também um autor que tem uma recepção razoável no campo das ciências sociais. O que o Said incorpora da teoria do Williams? Primeiro, a questão da reavaliação que o Williams faz sobre o papel do conceito de superestrutura, né? O Williams tenta reconstruir o campo da cultura no marxismo, na verdade, desconstruindo essa dicotomia entre infraestrutura e superestrutura. E, sobretudo, questionando o que ele próprio denomina como teorias do reflexo, onde a cultura, como domínio da superestrutura, seria apenas um mero reflexo de uma realidade fundamental, de uma realidade, sobretudo, econômica, né? O Williams questiona isso, e esse ponto o Said incorpora em vários momentos da sua obra, sobretudo mostrando que as condições materiais de existência das sociedades
dependem do âmbito cultural. Isso se expressa mais claramente no próprio conceito de imperialismo do Said, né? Dá até nome à sua segunda grande obra, Cultura e Imperialismo. O Said pensa o imperialismo não a partir das visões mais tradicionais, onde o imperialismo aparece como uma categoria meramente econômica, fundamentada na busca de novos mercados, na busca de ampliação do capital ao longo do globo. Enfim, o Said vai chamar a atenção que o imperialismo, no seu sentido, está muito mais relacionado justamente à força das representações. O que caracteriza um poder desigual entre dois países, por exemplo, então, não é essa diferença, essa desigualdade econômica, mas justamente a tentativa de imposição de uma visão onde um lado vai ser o desenvolvido, o progressista, e o outro lado vai ser o subdesenvolvido, o atrasado e assim por diante. Então, é no âmbito da cultura que se expressa, sobretudo, essas dimensões do poder. E aí sim, a questão material vai ser uma consequência ou caminha junto com essa mesma dimensão cultural. Finalmente, o último ponto importante do Williams, que o Said incorpora do Williams, é a crítica também ao humanismo tradicional. Para quem conhece o Raymond Williams, ele tem uma vasta crítica a uma tradição dos estudos de literatura em que incorporam essa visão dos grandes exemplos, das grandes obras, etc. A proposta do Williams é, sobretudo, estudar as margens, os marginais das sociedades, algo que, na verdade, reproduz a tendência mais geral da New Left, da nova esquerda inglesa, da qual ele fazia parte. Outro autor também fundamental para o Said é o Foucault. E aí tem 3 dimensões que são importantes na teoria do Said referente a esse autor. Primeiro, a relação que o Said, a todo momento, reforça entre saber e poder. Enfim, como um desdobramento, mais propriamente, dessa dimensão das representações. Por quê? Porque quem faz, efetivamente, essas representações, em geral, ou na linguagem Foucaultiana, esses discursos, é o campo de produção do saber em geral. Não é à toa que o orientalismo ele enfoca, sobretudo, os chamados orientalistas, ou seja, os autores dos países centrais ocidentais que criavam livros, faziam pesquisas sobre o que eles denominavam de forma coesa como o Oriente. Outra dimensão que o Said incorpora do Foucault é uma tentativa de constituir uma reflexão sobre o poder e sobre a política para além do Estado e das leis, para além das instituições, né? Justamente enfocando essa dimensão discursiva, essa dimensão que, na concepção do Said, a gente pode chamar de cultura. Então, há aqui, claramente, uma tentativa de perceber o mundo do poder a partir do que o Foucault chama de método ascendente, né? A partir das bases da sociedade, a partir do cotidiano, ou o que, em geral, o Foucault denomina práticas dos indivíduos. Finalmente, outra dimensão são os procedimentos de exclusão do discurso, né? O Said também incorpora isso em vários momentos, essa concepção Foucaultiana. São os procedimentos de exclusão, basicamente, se referem ao que pode ser dito sobre determinada realidade, quem pode proclamar certos discursos. Finalmente, o último grande autor, que não só o Said, mas como os outros chamados pós-colonialistas, sobretudo os autores dos estudos subalternos, incorporam, é o Gramsci. 3 também dimensões são importantes aqui do Gramsci na obra do Said. Primeiro, a relação entre sociedade civil e política. Sociedade civil no sentido gramsciano, obviamente, não no sentido liberal do termo. Ou seja, também aqui há uma certa caracterização da reflexão sobre o poder fora, não fora, mas para além também da mera dimensão estatal, da dimensão da força.
Outra dimensão gramsciana também é a ideia de se enfocar a construção, a importância na esfera política da dimensão do consenso, também ao lado da dimensão da força, né? É a dupla perspectiva aqui do Gramsci de perceber o campo da política formado a partir dessas duas dimensões. O Said também incorpora essa ideia. É óbvio que ele não deixa de lado reflexões sobre a força, sobre a imposição, mas enfoca justamente uma outra dimensão que não é essa, que a gente chama, em termos gerais, de dimensão cultural. Finalmente, última questão, o papel dos intelectuais na reprodução ou no desafio também às representações, às esferas discursivas aqui que predominam no mundo. Qual é o resultado, então, desses três autores, em geral, que, sem dúvida, são os mais importantes na obra do Said? E percebam bem que a incorporação de autores tão diferentes já reflete justamente uma complexidade na obra desse autor, né? O Said não incorpora um marxista, mas um marxista heterodoxo, vamos chamar assim, como Raymond Williams, incorpora um autor de uma tradição não marxista, como Foucault, e um também autor também produto de uma renovação no marxismo, que é um Gramsci. Então, percebam bem que não é fácil situar o Said dentre essas referências. O resultado, em geral, enfim, o que eu quero chamar a atenção, sobretudo, nessa fala, é justamente perceber as dimensões da cultura e da política como dimensões extremamente relacionadas entre si. Não perceber nunca essas dimensões como apartadas, como grande parte, não grande talvez, mas parte da tradição da teoria política, da ciência política em geral, pressupõe. Sobretudo, as tradições institucionalistas. O Said chega a dizer, em Cultura e Imperialismo, que cultura e política referem-se à mesma questão. Enfim, uma frase muito forte, em que indica justamente como ele quer reforçar essa dimensão. Por outro lado, quando Said esboça desenvolve, melhor dizendo, essa dimensão, essa relação entre essas duas dimensões, ele tenta se diferenciar, sobretudo, de duas outras grandes concepções de cultura. Primeiro, na medida em que cultura é poder, enfim, cultura não é a alta cultura, como pensavam os humanistas tradicionais. Não eram justamente aquelas grandes obras, aqueles grandes bens culturais. Por outro lado, também, cultura não se refere à cultura de uma nação, simplesmente. Aliás, a nação e o nacionalismo são duas das dimensões mais criticadas pelo Said, justamente porque elas expressam uma cultura fixa, que politicamente é homogênea, coesa, pelo menos nas suas suposições iniciais. Bom, fechando um pouco, porque o tempo já está estourando aqui, enfim, o que eu acho, então, relevante nessa relação dessas duas dimensões? Principalmente a ideia do Said que a cultura, ao mesmo tempo, e isso é uma ideia forte desse autor, na verdade reflete uma mudança ao longo da sua trajetória teórica, enfim, principalmente o tempo percorrido entre o orientalismo, que é publicado em fins dos anos 70, e Cultura e Imperialismo, publicado no início dos anos 90, onde o Said vai cada vez mais chamar atenção para a esfera da resistência. Enquanto no orientalismo ele chama atenção para a dimensão de uma certa imposição das representações, sobretudo ali no objeto dele, né, na imposição de uma visão sobre o Oriente construída no Ocidente, em Cultura e Imperialismo o Said vai chamar atenção. Não,
a esfera das representações não se resume apenas a isso. Ela também indica uma possibilidade de resistência. E ele vai buscar essa possibilidade de resistência justamente nos movimentos de independência que ocorrem ao longo, sobretudo, né, ao longo do século XX, né, não nos nossos movimentos aqui das Américas, que estão mais próximos de nós. Então, quando ele chama atenção para essa ambivalência, ele chama atenção para duas possíveis dimensões da cultura e das representações. Primeiro, essa ideia que as representações podem servir para reforçar a identidade. E a identidade é um conceito sempre problemático para o Said. Por quê? Porque justamente refere-se a uma dimensão que é homogênea, fixa e que indica o que a gente pode chamar um certo congelamento da política, uma certa domesticação da política. Como isso se traduz politicamente? Sobretudo no multiculturalismo, como projeto político, que é justamente um projeto que tenta reforçar identidades, né? Identidades parciais, que são justamente percebidas como fixas, homogêneas, etc. Ou, outra forma clara que o Said tanto critica, as formas nacionalistas, que também tentam reforçar essas mesmas identidades fixas, homogêneas, coesas, etc. Por outro lado, ao mesmo tempo em que a cultura indica essa possibilidade de reforço de identidades, ela também indica uma possibilidade de negociação das representações. E aí ele atenta, sobretudo, às mediações, às invenções, às criações, fusões de identidades que ocorrem na realidade. E, empiricamente, ele busca essas invenções, essas criações, justamente nesses movimentos políticos pós-independência. É aí que justamente se imagina um novo mundo. Ainda que sempre esses novos imaginários identitários corram o risco de cair naquele caráter fixo, homogêneo, coeso. Ou seja, a cultura sempre vai ter para o Said essa dupla dimensão. Não há como sair disso. Na verdade, o mundo dos imaginários, das representações, sempre é perpassado por essa ambivalência. Bom, para finalizar, então, vou chamar a atenção para alguns pontos positivos que eu considero mais relevantes e também possíveis problemas na obra do Said. Primeiro, eu acho que a maior riqueza da obra desse autor é justamente essa percepção ambivalente da cultura. A cultura serve tanto ao poder, serve tanto a quem está ganhando, como serve também como um projeto de resistência, de criação de novos imaginários, criação de novas identidades, etc. E aí há dois desdobramentos que são muito importantes, a meu ver. Primeiro, essa relação entre saber e poder. Enfim, o Said é mais um autor que serve para nós nos questionarmos, enfim, nós pensarmos nas camisas de força que às vezes a gente veste. Justamente ele serve como um parâmetro de reflexão sobre o que as próprias teorias de que a gente utiliza, as ideias que a gente pressupõe, muitas vezes sem pensarmos, sem refletirmos sobre elas mesmas, e justamente como essas mesmas teorias, essas mesmas imagens de mundos podem servir justamente para justificar certas esferas do poder nas sociedades. O outro ponto, justamente, é a abertura que a teoria do Said promove em relação a essa esfera da cultura. Eu acho que, justamente no momento em que a cultura está relacionada à criatividade dos agentes, à sua reflexividade, etc. Acho que não é difícil da gente imaginar no mundo contemporâneo várias categorias políticas que foram construídas justamente nessas novas invenções, nesses novos imaginários. Enfim, a gente pode imaginar aqui, só pensar nas novas imaginações de sexualidade da contemporaneidade,
nos novos movimentos ecológicos que vêm crescendo desde a década de 70, nos movimentos que pedem o não crescimento econômico das sociedades, enfim, algo que está crescendo, sobretudo nos países centrais, enfim, também é um novo imaginário. Então, o Said é importante justamente para perceber como a esfera política cada vez mais é permeada dessas novas imaginações, dessas dimensões culturais. O que a gente pode chamar de uma certa culturalização da política. Bom, só para terminar, possíveis problemas. O Said não é nenhuma panaceia, obviamente. Eu acho que tem uma questão que não é muito precisa, até porque o Said não é um autor das ciências sociais, então ele não se coloca determinadas perguntas que nós automaticamente colocamos. Uma delas é principalmente as dimensões, as relações precisas que fundamentam essa relação entre agência e cultura. Enfim, ele não é preciso em estabelecer essa relação. Sobretudo, ele tem, por vezes, transparece na teoria dele, uma concepção demasiadamente livre de agência. Aliás, um problema dos outros autores também pós-coloniais, sobretudo do Baba. Enfim, há um pressuposto de uma possibilidade de agência livre de quaisquer imperativos. Então, como se o agente pudesse, em vários momentos, se inventar automaticamente. Então, acho que é preciso perceber certos limites nessa relação. Outro ponto que também eu acho relevante chamar a atenção é uma crítica radical que todos esses autores, e o Said também, faz ao nacionalismo. Acho que aí a nossa realidade, sobretudo das Américas, enfim, tratou a questão nacional de outra forma, muito diferente dos países centrais. Enfim, então, enquanto nos países centrais, em geral, é quase um absurdo, né, estudar o nacionalismo, porque automaticamente se relaciona o nacionalismo ao conservadorismo, ao fascismo, etc. Enfim, a gente teve uma outra realidade que, por exemplo, se expressa nas imaginações do nacional-desenvolvimentismo, por exemplo. É uma das dimensões que a gente pode imaginar. Então, nacionalismo aqui pode servir também a um projeto mais aberto, mais libertário, por vezes. Então, é preciso também filtrar um pouco essa crítica radical que esses autores estabelecem. Como conclusão, em geral, acho que, mesmo chamando atenção para esses possíveis problemas, é importante perceber que, a meu ver, pelo menos, o Said tem muito mais virtudes do que problemas ou riscos em suas teorias. Eu acho que é importante a gente estudá-lo e, sobretudo, fazer essa passagem de um autor que se tornou tão relevante nos estudos da literatura para o nosso campo das ciências sociais, ainda que chamando atenção para certos limites da sua teoria. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que incorporá-lo sempre será fecundo para as nossas pesquisas, para nossos estudos. Bom, agradeço novamente. Qualquer dúvida, estou à disposição depois. Obrigado. Eu vou tratar de um assunto relativamente semelhante ao do Bruno, mas por uma outra abordagem. Tal como o professor Bruno, eu vou tratar desse problema que é percebido quando nós atentamos para a representação política. O que seria isso, né, em última instância? Ordem de coisas que são ditas, faladas, pensadas e também, de certa maneira, estabelecidas acerca da vida pública, acerca dos modos de autoridade, dos modos de violência ou dos modos de crueldade. Mas, ao contrário do professor Bruno, eu não vou tratar propriamente da representação no espaço entre instituições. Eu estou mais interessado em tratar da representação nas instituições, dentro delas. Não só no que concerne as grandes instituições políticas, né? Os grandes poderes, os grandes modos de veiculação de saber, como também o que é instituído no campo da história de uma maneira geral. Não só as grandes obras, os grandes livros, as grandes óperas, as grandes instituições.
Evidentemente que eu sei que o que sustenta grandes instituições é justamente o que está entre as instituições. É esse assunto que o professor Bruno abordou. Eu vou tratar de um episódio específico que talvez nem seja o mais relevante, mas é um dos possíveis, que é a grande instituição, aquilo que nós chamamos de instituição. A história da instituição, ela é muito mais larga, muito mais ampla que a história da instituição laicizada, sem religião. Então, eu não quero tratar da história da instituição como um todo. Me interessa a história da instituição a partir do momento em que a instituição se torna, pelo menos relativamente, não religiosa. Então, me interessa a história da instituição crítica. A crítica, uma palavra, uma expressão, e, sobretudo, é um conceito que possui uma série de usos dentro da linguagem ordinária. E alguma coisa presente nesse uso da palavra crítica na linguagem ordinária é verdadeiro. Quando nós nos posicionamos criticamente com relação a assuntos, nós pretendemos ter uma posição um pouco mais moral acerca deles. É como se, num posicionamento não crítico, nós nos permitíssemos uma parcialidade ou um afloramento de paixões que nós evitamos quando somos críticos. Então, de certa maneira, a crítica tem a ver com um posicionamento moral. Quando nós somos críticos, nós não apaixonadamente defendemos razões cegas. Nós, de maneira reflexiva, defendemos razões que estão em nós, mas que julgamos serem ponderadas, melhores. Ou se não, se um pouco radicais no sentido da transformação para o melhor. Mas esse aspecto da palavra crítica não explica tanta coisa assim, né? Afinal de contas, todos nós somos, em alguma instância, senhores das nossas razões, e todos nós, em alguma instância, nos pretendemos críticos ao sermos senhores da nossa razão. Então, no âmbito das ciências sociais, a expressão crítica ela é utilizada de muitas formas, e no campo da experiência ordinária, comum, ela também existe uma hiperinflação da ideia de crítica. Então, o meu primeiro interesse acerca das instituições é mapear quando que uma instituição ela se torna crítica. A instituição ela se torna crítica não numa grande instituição, no legislativo, no judiciário. A primeira instituição crítica é um livro, é um dicionário escrito por um pensador do século XVII chamado Pierre Bayle, que é o Dicionário Histórico Crítico. A partir do momento que Bayle termina esse dicionário se tornou uma espécie de livro básico de educação relativamente corriqueira para homens seculares. Então, uma formação religiosa não envolvia o dicionário do Pierre Bayle, mas uma formação não universitária, uma formação laica, laicizada, uma formação que, a partir de agora, passa a se chamar crítica, envolve a leitura desse dicionário. Então, ser crítico não é habitar em instituições críticas. Ser crítico é ser formado dentro de uma tradição lida e escrita, iniciada por Pierre Bayle, e ser capaz de avaliar essas instituições, quase todas elas religiosas, de um ponto de vista laico. Então, o primeiro ponto, o nascimento da crítica, é o nascimento exterior ao poder, exterior às grandes coisas. É um nascimento instituído, porque se dá numa grande obra, se dá numa grande narrativa, se dá, inclusive, a partir de um processo histórico que se torna um processo histórico vitorioso, que é o processo do esclarecimento, do iluminismo. Mas não se dá dentro das instituições. As instituições, pela autoridade, as instituições de poder pela autoridade, elas não iniciam um processo crítico. Inicia o processo crítico em instituições intelectuais, que, num certo sentido, são instituições menores. Esse exercício crítico, ele passa a habitar dentro das instituições, mas esse é um outro problema. Então, quando nós dizemos que nós habitamos instituições críticas, o que nós queremos dizer é que nós habitamos instituições que possuem uma trajetória determinada, mas que foram tornadas críticas a partir de uma tradição literária. Nós habitamos instituições que tiveram uma história, por assim dizer, carregada de dogmatismos, a nossa universidade, as nossas igrejas, os nossos poderes, carregados de dogmatismo, e a partir do momento em que os homens foram capazes de escrever textos que comparam e discernem elementos dentro da vida comum,
nós passamos a ler as nossas instituições de um modo crítico. Então, quando nós dizemos que nós estamos dentro de instituições críticas, nós estamos dizendo que nós estamos numa instituição que foi tornada crítica a partir de um esforço de leitura e de um esforço de interpretação. Essa história da crítica, então, quando nós dizemos nós somos críticos, nós não estamos dizendo qualquer coisa. Nós estamos dizendo que nós nos colocamos dentro dessa tradição, por assim dizer, livresca, tipográfica, num certo sentido, que, ao ler, se educa e, ao se educar, avalia instituições, distinguindo instituições, no sentido de fazer com que elas passem a ter e a serem compostos por isso que estava naquilo que eu li. É como se eu pudesse... Isso que nós fazemos quando estamos em instituições críticas, é como se nós estivéssemos em instituições que foram inventadas a partir do momento e por causa da leitura que homens fizeram de textos críticos. Então, instituições críticas foram instituições tornadas críticas a partir de bons leitores. Bons leitores que passaram a ocupar essas instituições, transformar essas instituições. Então, quando nós dizemos que somos críticos, nós somos, antes de qualquer coisa, críticos das nossas instituições e leitores. A tradição da crítica, ela encontra uma esfera um pouco mais forte. Digamos assim, que são grandes leitores da crítica. O maior grande leitor da crítica, o maior grande leitor de Pierre Bayle, é um não crítico. É um pensador... por exemplo, contemporâneo a Pierre Bayle, mas um pensador não crítico, que é o Spinoza, por exemplo. Não é preciso ser crítico para ser verdadeiro. A crítica e a verdade são coisas diferentes. Existem modos de sermos críticos e não sermos verdadeiros. A crítica pode também ser uma máquina de dogmatismo. Por exemplo, leitores absolutamente ensimesmados em livros e que não abrem os olhos para a realidade, para coisas de outro tipo. Mas, então, um grande leitor de Bayle, Spinoza, é um pensador não crítico. É um pensador que ajuda a laicizar a nossa história, ele ajuda a compor uma concepção de política ligada às coisas, ele auxilia a nossa profunda sensibilidade contra o dogmatismo, mas ele não é um filósofo crítico. Ele não acha que a verdade, que a crítica, que a transformação comece num livro e passe para a história. Ele julga que a transformação comece na reflexão, sozinha, solitária, e a reflexão sozinha e solitária revela para a história aquilo que ela é. Então, ele não faz parte de uma tradição crítica, mas é um grande leitor da crítica. Hume é um grande leitor da crítica e um pensador crítico. Ele parte dos mesmos pressupostos de transformação de Pierre Bayle. Então, a tradição crítica é uma tradição que está presente em pensadores não críticos, e pensadores críticos, por vezes, se valem de pensadores não críticos, que é o fato, por exemplo, de Hume, quando se serve de Spinoza e se serve de Maquiavel. Os dois são pensadores não críticos, mas se serve deles para fazer uma crítica a eles e, ao mesmo tempo, transformar em instituições a partir da leitura que fez deles. Em última instância, Hume se pretende um autor de livros que, uma vez lidos, permitem que instituições tenham pequenos fragmentos desse livro, pequenas ideias desse livro. Essa grande chave da crítica nos permite, primeiro, uma sensibilidade especial para o que é a crítica. A crítica não é uma atividade irresponsável. A crítica ela é uma trajetória intelectual relativamente longa. Isso é um ponto. Uma vez sabedores disso, nós percebemos que a crítica também está ligada a duas histórias, que são histórias vitoriosas, mas que são histórias que nós, contemporâneos, vemos com desconfiança. Duas histórias. A história da razão, a crítica está ligada à história da razão. De certa maneira, o filósofo crítico, ainda que ele seja muito atento e sensível às razões dos outros, ele quer ter razão. Ele quer que o seu livro seja o melhor que o do seu oponente. Então, uma das grandes histórias que tem um fundamento crítico é a história da razão, e uma segunda história, que é uma história que tem uma profunda carga crítica, é a história da verdade. A crítica e a verdade, a razão e a verdade, são as duas grandes filhas do nosso passado crítico. Então, quando nós dizemos que nós estamos em instituições críticas, nós estamos dizendo que estamos em instituições racionais e verdadeiras. As nossas pretensões não são poucas.
ainda que nós sejamos aqueles que mudam o seu percurso porque são críticos e racionais, nós nos pretendemos melhores do que outros. O século XX foi um século que produziu grandes obras não críticas, bastante, por assim dizer, agressivas com a crítica, e que transformaram a crítica. Nesse sentido, a tradição crítica é uma tradição parasitária, uma espécie de bromélia. Ela fica perto da verdade e se consegue mostrar que a verdade não é tão senhora assim, ela pode servir dessa relativização. E o grande ataque que o século XX fez foi justamente essas duas ideias, a ideia de razão e a ideia de verdade. O que a tradição do século XX, não crítica, alguns chamam de racionalista, mas é uma maneira pejorativa de tratar com uma tradição intelectual que é muito importante. Mas uma das grandes contribuições que essa tradição não crítica fez a esse passado crítico foi dizer que o falso tinha uma importância muito grande, que as nossas instituições, as nossas histórias, não eram feitas apenas de verdade e de razão, mas também eram feitas de mentiras e de falsidades. E que, por vezes, os nossos elementos de falsidade, eles são muito mais inventivos e muito mais agregadores do que a nossa vontade de verdade. É um tapa, é um soco, praticamente, na cara da tradição crítica. Defensora da verdade, começou a se perceber como aniquiladora do falso. Defensora da razão, passou a ser aniquiladora da desrazão. E aniquiladora também de uma série de fragmentos ou pessoas mais frágeis ou grupos menores que estavam localizados no desarrazoado ou no inverdadeiro, no falso. Nesse sentido, a tradição do século XX para o século XXI, principalmente fundada num filósofo chamado Nelson Goodman, que é um norte-americano, e fica muito preocupada com isso, o fato de que nós temos, sim, uma vocação crítica, que é pressuposto para a crítica crítica. Sem a tradição crítica, os não críticos não poderiam criticar a crítica, porque o oposto à crítica seria a religião, e os não críticos não são religiosos, não estão querendo dizer que as nossas instituições devem ser tementes à metafísica, à transcendência, ao Pai, a Deus, à revelação, não é nada disso. Eles não propõem um retrocesso. Então, essa tradição não crítica acaba dando alguns elementos que passam a ser observados por esse filósofo, Nelson Goodman, de uma maneira muito especial. Ele percebe o seguinte: a tradição crítica nos legou a verdade. A tradição não crítica nos legou o falso. Né? E o contemporâneo, a vida contemporânea, isso Nelson Goodman começa a enunciar, mas ele não termina. De certa maneira, vulgariza, inclusive, o falso. É como se a nossa tradição contemporânea nós pudéssemos contar não só com objetos verdadeiros, autênticos, como instituições verdadeiras e autênticas que criticaram a religiosidade em função de livros que foram escritos de reflexão acerca delas. Ele percebe que isso que foi legado é verdadeiro, mas que a falsidade também passa a ser vulgarizada. É como se esse esforço que nós temos de rivalizar com a verdade, não sendo críticos, de certa maneira, sabendo que a verdade ela não é um sol, ela não é uma entidade, e que ela pode ser, nós podemos nos voltar contra ela. Essa tradição do falso não crítica, que é uma tradição que bate contra a verdade com a intensidade, com a agressividade proporcional à verdade, então espanca a verdade com golpes de martelo, né, massacra a verdade, também passa a ser uma tradição vulgarizada. É como se nós tivéssemos 3 grandes objetos dentro do nosso plano de instituições. Nós tivéssemos instituições verdadeiras, tivéssemos tentativas de falsificação das instituições, no sentido de mudá-las, para melhor ou para pior, e falsificações baratas até, uma espécie de vulgarização do falso. É como se nós tivéssemos, dentro dessa tradição, obras autênticas, verdadeiras, obras que tentam imitar o estilo dos mestres, no sentido de mostrar que ele não é tão mestre assim, ou no sentido de mostrar que nós podemos ser melhores do que os mestres. E outras tradições e outros objetos que são falsificações baratas. É apenas uma tentativa
de fazer com que os nossos valores se tornem vulgares, baratos, hediondos. Apenas tornar os nossos valores quinquilharia. Então, essas três figurinhas, a falsificação, o falso e o verdadeiro, que são os nossos objetos contemporâneos, nós precisamos do falso para modificar a verdade. Mas nós não sabemos se estamos mobilizando o falso ou a falsificação. Nós ficamos entre as duas coisas. Então, não só nós temos críticas verdadeiras à educação pública, como nós também temos críticas falsificadas à educação pública. Nós temos discursos que são discursos vazios. Então, essas três figuras, elas aparecem de maneira bem delimitada num filme do Orson Welles, chamado Verdades e Mentiras. Verdades e Mentiras. Em inglês é o F for Fake. E nesse filme aparece vários falsários. É um filme sobre falsários. Inclusive, é um filme cheio de paradoxos. Até no final, o filme acaba parecendo uma falsificação de si mesmo. O filme é uma loucura. Você sai meio alucinado. Mas nas figuras que dá para entender do filme, nós conseguimos compreender do filme, uma figura muito simpática, que é um velhinho, muito legal, usa um negócio no pescoço e fala com sotaque, ele é bem legal, só que ele é um falsificador. E ele é um falsificador brilhante. Ele é um falsificador de Picasso. E ele mostra ele já foi desmascarado como um falsificador, mas ainda assim é muito difícil identificar as falsificações dele. E ele não diz onde elas estão. Então, esse velhinho, ele foi motivo de espinaframento, se essa palavra existe, de uma série de críticos de arte muito importantes. Então, colocava obras dele, obras de Picasso, o sujeito aplicava, essa aqui é verdadeira, era a obra dele. Aí o sujeito era mandado para a rua, ia ser demitido. E ele mostrava uma série de incongruências na própria técnica do Picasso. Ele mostrava um quadro do Picasso, ele mostrava, olha, é assim que faz. Aí ele mostrava na frente das câmeras e mostrava o Picasso. E ele mostrava, está vendo esse traço aqui? Um traço do braço direito, o braço direito de quem vê. Está vendo esse braço aqui? Nesse momento, Picasso foi hesitante. Se Picasso pudesse fazer melhor que Picasso faria assim. Aí ele mostra o traço perfeito. Ele é um falsário. Ele não está preocupado com a crítica ao Picasso. Ele está preocupado em mostrar como Picasso pode ser ultrapassado. E ultrapassado, inclusive, no ponto de vista humorístico. Inclusive no humor. Olha, Picasso ele pode ser de tal maneira ultrapassado que aquilo que Picasso fazia pode ser feito melhor. Eu sou o melhor Picasso do que Picasso. Ele mostra, então, uma série de obras, ele inventa, inclusive, Picassos originais. Ele fala assim, vou fazer um Picasso original agora. E faz um Picasso original. Fez todas as séries de Picasso que nunca foram feitas pelo próprio Picasso. E como Picasso era um pintor muito prolífico, ele encontrou um bom objeto a ser falsificado, porque ele conseguia fazer séries inteiras que, historiograficamente, nós não tínhamos registro, mas nós ainda não temos registro de uma série de séries feitas por Picasso. E um dos traços, ainda que esse esforço não crítico dele faça, digamos assim, uma espécie de grande dinamite em Picasso, do ponto de vista crítico é muito interessante. Um olhar crítico vendo esse não crítico dinamitando a obra do Picasso. A primeira coisa que nós identificamos é que ele não dinamita a obra do Picasso. Ele, de certa maneira, acaba prestando uma espécie de homenagem. A obra é tão boa que ele, que não inventou uma obra própria, passa a vida falsificando aquela obra boa. E mais do que isso, ele mostra que a obra verdadeira, a obra de arte verdadeira, o grande livro, a grande instituição, os grandes valores, eles são profundamente hesitantes. A ideia de que aquele que inventa alguma coisa original, como um valor político original, uma instituição política original, é profundamente hesitante. Os nossos valores verdadeiros, as obras verdadeiras, elas enfrentam o abismo do que não se conhece. Aquilo que uma coisa verdadeira tem diante de si é justamente a instabilidade. O que uma instituição verdadeira tem diante de si? Qual é o desafio que ela terá diante de si? Nós não sabemos. Então ela hesita, ela erra, ela falha. Então apenas o falso é mais verdadeiro do que o verdadeiro. O verdadeiro ele é cheio de fissuras, ele é cheio de fragmentos, ele é cheio, dotado de traumas intrínsecos.
Então, uma maneira de entender uma instituição verdadeira é olhar as suas fissuras. Se ela não tem fissuras, se ela não tem hesitação, se ela é completamente segura de si, é provável que não seja uma instituição verdadeira, seja uma instituição falsa. Um outro exemplo que esse filme dá é o exemplo de um biógrafo. O sujeito ele resolve falar sobre um homem, que é aquele milionário que é retratado no filme Aviador, o Howard Hughes. Só que esse milionário ele é um sujeito recluso. E esse biógrafo ele resolve escrever uma biografia sobre o Howard Hughes, mas ele diz que tem contato com Howard Hughes. Ele simplesmente diz. Ele simplesmente diz. E as pessoas acreditam nele. Ele escreve uma grande obra, uma grande biografia do Howard Hughes, com relatos, com confissões, com elementos brilhantes, de certa maneira mostrando o quão brilhante a obra seria, né, e quão brilhante seria o homem. Ele publica esse livro e fica milionário com esse livro, que é um livro que é pura e simplesmente uma falsificação. Não parte do Howard Hughes, ele simplesmente fabula sobre o Howard Hughes, sem nenhum tipo de vínculo com a própria obra. Uma carta misteriosa do próprio Howard Hughes, mas ninguém sabe se é verdadeiro ou se não, porque o próprio Howard Hughes não apareceu, desmascara esse biógrafo. E ele cai em descrédito, e como ele ganhou muito dinheiro, ele é preso, e ele vai à miséria. Mas esse segundo exemplo é muito interessante, porque ele mostra alguma coisa que parece muito uma falsificação. Parece muito um tributo, parece muito uma crítica ao isolamento, parece muito uma espécie de vitória sobre uma subjetividade reclusa.